Salve, salve, amigo baeziano de todo o Brasil, tudo bem? Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História com Baez e vamos falar de povos pré-colombianos. Se você está chegando agora, neste momento, não conhece o canal, não está inscrito ainda no nosso canal, faça isso agora. Aqui embaixo, inscreva-se, ative a notificação, já vai deixando um joinha para mim que me ajuda muito. Também na descrição deste vídeo você tem acesso ao link com o PDF desta apresentação para você poder acompanhar, já baixa agora, não perca tempo. Além disso, você pode se inscrever no formulário do Extensivo 2019 do meu grupo de e-mails. Também tem um link do convite para você participar do grupo de WhatsApp, ok? Todas as formas para você poder me contactar e acessar o nosso curso de extensivo em História. Agora vamos começar a falar de História da América dentro do cenário de História Geral. Já se inscreveu? Já fez tudo que precisava fazer? Baixou a aula para acompanhar? Vamos em frente agora, vamos falar de povos pré-colombianos, que se estabeleceram na América antes da chegada dos espanhóis. Porque veja só, o que acontece aqui para a gente entender? A história da América ela não começa, obviamente, com os espanhóis, ou com os portugueses, ou com os ingleses, ou com os holandeses. Ela tem uma história muito anterior de povos que aqui se estabeleceram mais ou menos por volta de 50 mil anos antes de Cristo. Duas hipóteses tentam explicar a origem do homem americano. A primeira delas é a hipótese do Estreito de Bering. Lá do norte, pela região norte da América, civilizações, grupos humanos migraram da Ásia Central, atravessaram o Estreito de Bering. Se você já jogou War, você vai lembrar de Vladivostok, né? Ali em cima. E atravessaram em direção à América e povoaram o continente no sentido do norte para o sul. A outra hipótese é a hipótese malaio-polinésia, que povos vieram via Oceano Pacífico da Polinésia em direção à costa do Pacífico da América, região do Chile principalmente. A partir dali, Chile e Peru, a partir dali ingressaram na América e avançaram na ocupação no sentido sul-norte. São as duas hipóteses. Dentre esses vários povos que surgiram a partir daí, quando os espanhóis aqui chegaram, eles encontraram várias civilizações, vários grupos humanos em diferentes níveis civilizatórios. Mas vamos entender primeiro a questão geral desta colonização para a gente entender depois como é que esses povos pré-colombianos se estabeleceram e fazer o contraste do assunto. Então veja só, o primeiro aspecto que eu quero destacar com você, antes de falar dos povos pré-colombianos, é tratar de uma visão geral do processo de colonização. Lembre-se que a colonização, seja ela espanhola, seja ela inglesa, portuguesa, holandesa, ela está ligada ao processo da expansão mercantil das grandes navegações e suas consequências, que nós já vimos em outros vídeos, e você já viu em História do Brasil também. Então, lembre-se sempre disso. A colonização da América, de qualquer uma dos sistemas, seja inglês, seja espanhol, seja português, seja holandês, está ligado a esse cenário mercantil. E por estar ligado a este cenário mercantil, num primeiro momento, no século XVI, início do século XVI, todas as atenções estavam voltadas para o Oriente. É justamente nesse contexto, na medida em que se perde o contato com o Oriente, na medida em que esse interesse vai diminuindo nos primeiros 20 anos, é que começa efetivamente a corrida colonial na América, portugueses, ingleses, holandeses, espanhóis, a partir de 1525. Com isso, a América vai ser alvo direto da exploração do modelo capitalista. Da mesma maneira que se estabeleceu no Oriente, se estabelecerá na América. Teremos dois tipos de colônia, a colônia de exploração e a de povoamento. Lembre-se sempre disso, colônia de povoamento também é modelo mercantil. Ambas têm uma função comum. Qual é a função comum? Absorver o excedente metropolitano. Só que a de exploração absorve o excedente de produção.
E a de povoamento absorve o excedente de população, mas de população indesejável. Tem gente que a metrópole não quer mais nos seus domínios. Então, o que acontece? Esses vão ser forçosamente levados a outras áreas pela metrópole. A forma vai ser distinta, mas a função é sempre a mesma, absorver o excedente metropolitano. O que faz com que mude esse modelo? O que mude, ou que faz com que haja alguma variação disso tudo, é a forma de riqueza que pode ser oferecida à metrópole. Se há uma riqueza tropical, mineral, se há uma riqueza em grande quantidade para ser explorada pela metrópole, ela vai usar a colônia de exploração. Caso a metrópole necessite enviar para algum lugar indesejáveis, excedentes, algo que não interesse mais, vai para a colônia de povoamento. Daí esta diferença de modelos. Então, o que acontece é que Portugal, você se lembra, foi pioneiro no processo da expansão marítima, porém, os grandes descobrimentos, eles só vão acontecer depois da expansão portuguesa, que foi na África. Enquanto Portugal faz toda a conquista da África no século XV, de 1415 a 1498, o périplo africano, você vai ver isso na expansão marítima, somente após esse processo, a partir de 1492, é que se começa a buscar as áreas da América. Inicialmente, a chegada de Colombo na ilha Hispaniola, ou hoje chamada São Salvador, que abrigam o Haiti e a República Dominicana. Logo em seguida a isso, os espanhóis passaram a conquistar e a buscar os territórios adentro da América. E nós vamos falar daqui a pouco, aliás, um outro vídeo quando eu falar da conquista e colonização, da ação dos adelantados. Adiante do rei, a mão do rei nessas áreas. Cortés no México e Pizarro no Peru. Os metais preciosos descobertos em grande quantidade servirão à consolidação do capitalismo europeu. E nós vamos observar aqui uma organização administrativa que vai trazer o espelho do modelo castelhano europeu. Uma alta centralização, né? E um mercantilismo na América Espanhola que nós vamos chamar de mercantilismo bulionista, caracterizado principalmente pela busca de metais preciosos. E os povos pré-colombianos? Deixa eu sumir um pouquinho aqui da tela para que você possa observar isto melhor, né? Você vai poder observar isto melhor. Pronto, olha só. Aqui você tem a distribuição dos povos pré-colombianos ao longo da América. Observe que você tem manchas mais intensificadas na América do Sul, que são as áreas tribais. Depois na América Central, na América do Norte, um pouquinho ali na costa do Pacífico, são os impérios centralizados. O que eu observo aqui? Veja só. Eu observo aqui que temos nesta área, vou mostrar para você, aqui ó, nesta área aqui principalmente, e aqui em cima, né, você tem áreas mais caracterizadas por povos de organização tribal. Aqui, no México, do Império Azteca, os maias e aqui o Império Inca, você terá mais organização em termos civilizatórios caracterizadas por impérios, por monarquias teocráticas mesmo, né? A distribuição que você observa nesse mapa é sobre os troncos linguísticos. Então você tem aqui o tronco linguístico tupi, em grande parte, o arawak, no interior da América, e o amarelo são os Gs, os siuques nesta região aqui em cima. Muito bem. Ainda nós vamos notar que os anos de conquista se caracterizarão pela destruição do modelo ameríndio. Ameríndio é a expressão correta para a gente se definir, né, ou se dirigir a esses modelos, não índios, mas sim ameríndios. São modelos próprios. O que nós temos é que, apesar da conquista, a herança nativa foi mantida de forma mínima. Você tem aí algumas partes no que diz respeito ao linguajar, à culinária, à arquitetura, mas basicamente o que nós tivemos foi um processo de destruição dessa cultura. Astecas e maias, que nós vamos ver, eles mantinham registros escritos. Os incas, mais uma característica mais de pictografia, né?
Porém, esses documentos, em grande parte, foram destruídos pelas conquistas espanholas. Vamos falar dos mexicas ou astecas. Como você está vendo ali, estou circulando para você a região por eles ocupada. E agora eu vou voltar para que você possa me ver. Cá estou de volta. Né? Vamos falar da região da Mesoamérica, aquela área circulada ali em cima que você está vendo. Olha aqui em cima, ó. É a região da Mesoamérica, que compreende aí as regiões do México, principalmente, parte da Guatemala, né, a região ali do México, a Guatemala, toda a parte da América do Norte, juntamente com a América Central. Tá? Vai do Oceano Pacífico à costa do Golfo do México, que é a região de Oceano Atlântico. O que nós temos na civilização asteca é uma civilização com fortes traços de urbanidade. Eles são urbanos, apesar de terem uma economia agrícola muito forte. A vida nas cidades é muito marcante, né? A principal cidade é a capital de Tenochtitlan, atual cidade do México, onde hoje está a cidade do México, era a antiga capital asteca. E para lá eles migraram da região da Flórida, da atual Flórida, para a região do Vale do México por volta do século XIV, né? Há uma grande mitologia em torno disso, que eles estavam procurando o sinal dos deuses e tudo mais, para estabelecerem a sua civilização, a sua cidade sagrada, a sua capital. Tenochtitlan, a partir do Vale Texcoco, acabou dominando todas as outras cidades e formando um grande império, seja através do militarismo, seja através das alianças estabelecidas. Os povos foram dominados e passaram a pagar tributos para o Império Azteca, para Tenochtitlan, estabelecendo um grande império na região. Isso tudo levou a um grande entesouramento e enriquecimento do Império Azteca, só que tem um detalhe, e esse é o ponto interessante, para a gente entender depois a dominação espanhola. O grupo dominante, a elite dominante, escolheu o imperador. Não havia uma sucessão hereditária, o que levava a constantes lutas entre os grupos dominantes pelo poder, mas estabeleciam naquele momento também uma monarquia absoluta e teocrática que estava em constante expansão e domínio dos povos da região do Planalto Mexicano. As classes populares basicamente sobreviviam através da agricultura. Muitos deles, se não a grande maioria, eram servos do Estado e pagavam tributos ao Estado através da sua produção, um sistema semelhante, nunca diga que é igual, mas semelhante ao estabelecido no feudalismo, mas uma escala muito maior. Havia, sim, pagamento de tributos ao Estado e também a questão do trabalho compulsório, ok? Por outro lado, o modelo asteca, como disse, muito urbano, criou estruturas de escolas para as crianças e existia naquela sociedade semi-estamental a possibilidade de ascender socialmente, seja pelo exército, seja pelo clero. E como eles surgiram numa região de lagos, alagadiça, a atividade agrícola se estabeleceu através das chinampas. O que eram as chinampas? Balsas de junco trançado, recobertas com uma camada de lama, onde era semeada a agricultura. Eles ficavam boiando no rio, então as raízes já eram diretamente em contato com a água, o que deixava de ter a necessidade da irrigação. Talvez a primeira forma de hidroponia que nós conhecemos. Olha que interessante. Então, a agricultura em chinampas, balsas para agricultura nos lagos, é uma prática dos nossos amigos astecas. Também por conta desta realidade inicial próximo ao Lago Texcoco, diques e canais construídos com trabalho compulsório é uma marca de desenvolvimento desses povos, ou desse povo que são os astecas. A prática da escravidão entre os povos, com os povos conquistados, vale lembrar que quem mais escravizou astecas foram os próprios astecas e os seus dominantes, né? E uma camada média urbana, olha a urbanidade novamente, muito forte, de comerciantes, de artesãos e de funcionários públicos. Então, note que é uma civilização altamente organizada. Saímos do Planalto Mexicano, principalmente, e vamos para a região insular. Olha lá a península do Yucatán circulada,
e a América Central do Istmo, que compreende Guatemala, Honduras, Belize, El Salvador, Costa Rica, são as áreas ocupadas pelos maias. Vale lembrar que os maias já haviam sido conquistados pelos astecas quando da chegada dos europeus. A ocupação da região data mais ou menos de 900 anos antes de Cristo, e o interessante dos maias é que eles formaram uma federação de cidades-estado. Cada cidade independente com a sua própria estrutura de governo baseada em monarquias teocráticas que se ajudavam mutuamente. As principais cidades, Palenque, Tikal e Copan, são as principais cidades-estado ali na região do Yucatán, até rimou. A agricultura rudimentar, ainda não muito desenvolvida, com o uso do milho e a rotação de culturas. O milho é considerado sagrado. Uma cidade era erguida, se aproveitava a terra em volta. Quando a terra era esgotada, a cidade mudava para outro lugar, gerando essa rotação de culturas. E também a prática da queimada para a abertura dos campos, a chamada coivara na linguagem dos tupi-guaranis. Também uma monarquia teocrática absoluta e hereditária. Nesse caso, não havia as disputas nas cidades, como aconteceu no Império Azteca. Politeísmo muito animista, na crença dos valores e dos poderes da natureza, desenvolvimento muito forte da astronomia e do calendário. Você deve lembrar de um filme chamado 2012, que previa o fim do mundo para 2012, baseado no calendário Maia, porque ele criou um sistema de ciclos do ano. Ok? Saímos da região da Península do Yucatán e vamos para a região da Cordilheira dos Andes. Deixa eu sair da frente um instantinho de novo para você ver. Essa região circulada, a região da Cordilheira dos Andes. E até o Oceano Pacífico. Ali você encontra os Incas, ou Quechuas. Lembrando que Inca era o título que se dava ao rei dos Quechuas. Mas a gente usa Inca mesmo. Bolívia, Peru, Chile e Argentina são as áreas abrangidas pelos Incas. A capital, Cusco, o qual os Incas imaginavam ser o centro do mundo, né? Expansão com base em imperialismo por toda a região, principalmente no século XV, antes da chegada dos espanhóis. Havia e existe até hoje na região dos Andes um grande sistema de comunicação com base de estradas, utilizadas até os dias atuais pela população na região. A estrutura também de servidão coletiva, chamada de curaca ou mita. A mita vai ser incorporada depois pelos espanhóis como forma de exploração dos nativos, então vai ser uma forma até de dominação, incorporando o modelo nativo à forma de exploração, e os grupos e comunidades agrícolas dos incas eram chamadas de aylus, onde acontecia a produção e com destinação ao Estado, ao Império Incaico. Ok? Aqui você vê a foto de Machu Picchu, cidade sagrada dos Incas, e detalhe importante, sucessão também não hereditária, o que gerava disputas entre as elites locais, disputas essas que foram muito bem aproveitadas pelos conquistadores para garantir o domínio da região, ok? Muito bem, havia uma tributação também generalizada para manter a monarquia, assim como existia no modelo asteca. Beleza? Vale lembrar o seguinte, quero citar aqui duas frases. A primeira frase é do historiador uruguaio Eduardo Galeano, que diz textualmente o seguinte, que os deuses retornaram com armas estranhas. Que armas estranhas eram essas? Sim, eram as armas de fogo, a pólvora, sem sombra de dúvida. Mas as armas estranhas também eram as doenças europeias que devastaram a população nativa. Por outro lado, Pablo Neruda, poeta chileno, famosa frase, a espada, a cruz e a fome iam dizimando a família selvagem. A espada, o poderio militar espanhol. A cruz, a imposição da fé católica, a expansão da fé católica no continente. E a fome, a imposição do modelo mercantilista, destruindo o modelo ameríndio de sobrevivência e forçando a esta população a se estabelecer como mão de obra para este projeto de dominação. Ok?
Estes foram os povos pré-colombianos. Eu sou Eduardo Baez. Este é o canal História com Baez. Se inscreva, ative o sininho, deixe um joinha, preencha o formulário e baixe o material. Compartilhe o canal. Agradeço muito a sua atenção. Voltamos num próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá, um grande abraço para você.